Deixa eu conversar agora com a psicanalista Cíntia Castro, aqui no telão do Fala Que Eu Te Escuto. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite, pastor. É um Boa prazer estar noite. aqui com vocês. E avaliando essa situação desses vídeos na internet para as crianças, prejudicam, não prejudicam? Como é que a senhora vê essa situação? Prejudica. Na verdade, eram para ser vídeos interativos para distrair e estimular de um jeito sadio. E não é o que acontece. O cérebro jovem em desenvolvimento, ele tem uma alta carga de estímulo visual e o que acaba dando o quê? Uma sobrecarga natural, cognitiva. O que começa a ter falta de concentração, memória, falta de socialização, irritabilidade. Então, nós vemos muito prejuízo. Além do vídeo que vocês mostraram, não é só o tubarão de tênis, a, a, o cafezinho, né? A cappuccino ali, a bailarina. E sim, ele mostra uma normalização de uma violência, uma arma, uma vingança, o sangue, o prometer fazer algo, uma injeção letal. Então ele traz um estímulo onde a criança ela começa o quê? Receber uma carga de dopamina, que seria um prazer em ver aquilo, ela fica viciada naquela musiquinha que fica um chicletinho. Então toda vez que ela escuta, ela tem aquela sensação do que aconteceu com o cérebro. Ele gravou com aquela musiquinha, dá aquele prazer, e aquele prazer em cima do quê? Da agressividade. E também a gente tem que saber controlar o quê? O tempo das crianças em rede social, ver o que de fato elas estão assistindo e por que elas estão assistindo. Falou agora há pouco, né, uma pessoa que ela comentou, né, não adianta os pais estarem ali e compartilharem a mesma coisa e depois repreender o filho. Os pais também precisam ver o que eles estão assistindo, o que eles estão ensinando para os seus filhos. A quantidade de horas na internet que tem que ser controlada. É uma geração que não consegue ficar muito tempo presa num filme de 1 hora, 2 horas, numa leitura longa, numa conversa mais profunda. Essa geração, ela gosta de coisa muito rápida. Vídeos que 15 segundos, 60 segundos no máximo, se chegar a 60 segundos, que traga muito estímulo. Só que a gente tem que pensar que o cognitivo e o emocional está sendo afetado. Isso está vendo não só agora em depressão, ansiedade, automutilação, como também a gente vê o isolamento. Então os pais precisam ficar atentos não só o que é clássico do isolamento e também ficar muito tempo no celular. Mas o que ele está fazendo? Ele responde de forma agressiva, esse jovem, ele acaba respondendo para os pais, ele entende que aquela arma, o que acontece numa notícia, numa televisão, isso daí acaba sendo normal ou não? Então é sentar com o jovem e falar, peraí, o que você está assistindo? O que te incentiva a assistir isso? Porque antigamente os pais chegavam e falavam assim, você não vai assistir e acabou. Só que essa geração não aceita isso. Essa geração ela bate muito de frente. Ela quer entender o porquê que eu não posso. Então cabe os pais sentarem e falar assim: qual é o vídeo que você está assistindo? O que você acha mais legal nisso? E por quê? Ah, mas ele não está com uma arma, isso não é legal. Né? Porque ele está aí prejudicando o colega. Por que ele não resolve de outra maneira conversando? Então, mostrar ali que o desenho que era para ser inofensivo, ele não está sendo. Ele está estimulando o quê? Entender que eu vou resolver tudo na agressividade. E isso acaba trazendo uma socialização que vai para a escola. Então, quando eu brigo com meu amigo, o que eu faço? Eu jogo o meu caderno, eu jogo o meu tênis, ou então eu levo uma arma, eu levo uma faca, que é o que a gente vem assistindo. E isso é importante a gente controlar. O que está entrando dentro da nossa casa? O que o nosso filho, o jovem, ele está sendo estimulado? O que é a normalização? É do respeito? É de um desenho, de uma diversão, de um prazer de estar ali, né? Que é a dopamina? Ou é o prazer de ver o quê? Uma briga, que eu posso me vingar, eu tenho esse direito. E aí a criança acaba o quê? Não sabendo o que é certo ou errado. Ela entende que se eu pegar uma arma, eu prejudico. Mas até a que ponto? Se aquilo que eu assisto dentro da minha casa, muitas vezes os meus pais sabem, se torna uma coisa natural. Então, os pais têm que ficar atentos até ao seu comportamento. Como eu falo com essas crianças, se eu paro para conversar, se eu escuto de fato os meus filhos, porque os pais não estão mais escutando os filhos. Eles mandam e quando os filhos falam, mas por quê? Eles entendem como afronte. E não simplesmente eu quero entender, me explica. Você está aqui para me ensinar, pai. Eu estou perguntando para você, por que eu não posso? O que tem de mais? É um desenho colorido com uma musiquinha chiclete? E aí cabe ao pai.
né? Fala, olha, isso daí tem uma musiquinha, só que isso vai entrando no teu cérebro e você vai achando que isso é natural. Natural agredir, natural você querer se vingar, né? Querer chamar um outro amigo para participar de alguma coisa errada com você. Então é muito importante a gente controlar e escutar o que de fato o seu filho sente quando assiste um filme desse. E assim você pegar e o quê? Fazer uma reprogramação neurolinguística para que ele possa vir com conteúdo saudável. A rede social, ela tem o lado bom, mas ela também tem o lado ruim. Então, é ensinar esse filho, porque é uma geração que está aí, consumindo a internet muito rápido, eles gostam das coisas muito rápido. A gente não pode fugir disso também. Não adianta você chegar e falar, você não vai ter mais acesso. Não, limitar o acesso é importante. O que teu filho faz é importante. E, acima de tudo, explique com o teu filho, fale com ele o que está acontecendo. Não tenha medo de dizer, não, ele é muito novinho para entender. Não existe isso. Ele tem o celular na palma da mão, ele sabe tudo em segundos, muito mais rápido que os pais. Então é importante parar com isso, de considerar que os filhos são tão inocentes e não entendem, e trazer pautas importantes. E o que os pais podem fazer? Assistir um filme junto, pegar um tabuleiro, ler um livro, pôr uma música, dançar com o filho, ir num parque. Isso é muito importante. Os pais estão perdendo isso também, né? Eles chegam cansados, o filho tem o tablet, tem o celular, fica cômodo para todo mundo. E depois eu reclamo. Mas se a gente parar para pensar, o adolescente, quem compra um celular e entrega na mão dele? Um tablet na mão dele? Quem paga a internet? Então, também tem que pegar, se responsabilizar pelo ato que a gente faz. Então, por isso que estou te dando algo, confiando em você, e vou te ensinar o limite disso, o que é certo e o que é errado. Ensinar o limite e o respeito é muito importante. Os nossos jovens estão perdendo os valores, e isso daí a gente tem que resgatar. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau.